Salve, salve! Amigas e amigos do Grande Prêmio, bom dia a todos, tudo bem? Sou Fernando Silva, gravando neste GP às 10 desta manhã de terça-feira e aproveitando um pouquinho dessa onda retrô que todos nós estamos vivendo, até em função da pandemia do coronavírus, né? A gente não tem atividades no esporte a motor, no esporte como um todo, nesse período tão complicado, tão difícil. Esperamos todos nós que passe rápido, tomara que passe rápido. Mas é uma época toda de volta no tempo, de momento nostalgia, né? A gente vê que o Sport TV recentemente tem veiculado provas antigas da Fórmula 1. Dias atrás retransmitiu o GP da Austrália de 1986, aquela prova decisiva do campeonato. A prova em que o Nelson Piquet tornou-se campeão do mundo na África do Sul, dentre tantas outras corridas. Agora, nesse próximo domingo de Páscoa, a Rede Globo vai retransmitir a final da Copa do Mundo de 2002, Brasil e Alemanha, aquele jogo lendário. De certa forma, todos esses momentos acabam remetendo a grandes histórias, a grandes acontecimentos do esporte. Para a gente do Grande Prêmio também não é diferente nesses últimos tempos. É claro, a gente tem produzido muito material novo, a gente tem desenvolvido uma programação toda especial nesse tempo, mas também é legal a gente recordar grandes momentos e grandes acontecimentos do esporte a motor que marcaram a história do esporte a motor. Como vocês sabem, aqui no GP às 10 algumas vezes e também algumas matérias que já desenvolvi, já publiquei no Grande Prêmio, no Grande Premium. Eu tive a chance de escrever em algumas oportunidades sobre a Indy e sobre a Indy dos anos 1990, que é a época em que eu mais gosto, posso dizer com franqueza que foi a época em que eu verdadeiramente me apaixonei, me tornei um amante do automobilismo. Também pelas transmissões do Theo José, principalmente no SBT, Theo José, Dedê Gomes, Luiz Carlos Azenha, é uma época bem gostosa de lembrar. E vira e mexe, eu estou assistindo algumas corridas da época. Aqui mesmo ao fundo coloquei um pouquinho das imagens das 500 milhas de Michigan 1995 para ilustrar um pouquinho esse momento, esse vídeo aqui. O vídeo hoje eu falo sobre 10 grandes pinturas, 10 pinturas icônicas que marcaram a Indy justamente nesse período de 1990, da década de 1990. Muitas pinturas icônicas. A Indy, a gente sabe que tem um padrão diferente da Fórmula 1. A Fórmula 1, cada equipe constrói o seu próprio carro. Na Indy, até hoje assim, hoje já é algo até diferente, né? Porque hoje é somente um único fornecedor de chassi para todas as equipes do grid, mas naquela época, na década de 90, existia uma variedade muito maior. Reynard, Lola, chassi Swift, Eagle, né? Eram muitas as variações, né? de chassi, de motor, até de pneu. Isso dava um ar, uma graça toda especial à Indy naquela época. E a gente lembra também dos layouts também dos carros, que eram muito, muito marcantes, muito diferentes. E eu quero aqui fazer um top 10 sem nenhuma ordem cronológica, sem nenhuma ordem, mas lembrar 10 pinturas que marcaram a Indy naquele tempo. E eu tenho certeza que você, como amante do automobilismo, você vai gostar muito dessa lista. Cada um vai ter a sua ordem de preferência. Com certeza, algumas pinturas que vocês gostam, eu também gosto, mas eu nem consegui colocar nesse hall do top 10 que eu fiz aqui. Mas eu acredito que vocês vão gostar. E depois eu quero que vocês listem aqui abaixo nos comentários qual o top 10 dos carros da Indy daquela época que vocês preferem. Um carro que vai ser sempre lembrado, principalmente pelo Tony Kanaan e de certa forma para o automobilismo brasileiro como um todo, é o carro que foi patrocinado pelo McDonald's na temporada de 1999 da Indy. Aquele carro com o qual o Tony Kanaan conquistou sua primeira vitória na Indy foi nas 500 milhas de Michigan, uma prova icônica e que foi marcada também por aquela narração histórica do Theo José. Não perde mais, não perde mais, perde sim. O Max Papst estava quase ganhando a corrida, ele teve aquela pane seca no fim, foi quando o Tony Kanaan fez a ultrapassagem para vencer aquela corrida maravilhosa, uma corrida histórica.
E é um carro muito bonito na minha visão, né? Um layout muito bonito, né? Com as cores do McDonald's, né? Vermelho e amarelo. O Reynard Honda, que era um canhão na época, o motor Honda. A principal combinação da Indy naquela época lá, de meados de 1990. E um carro maravilhoso, que com certeza na minha lista faz parte, e eu acredito que na de muitos de vocês também. Eu também elenquei um carro bem brasileiro, foi a Brabham, né? A Brabham que patrocinou a equipe Green, depois da saída do Jacques Villeneuve para a Fórmula 1 em 96, e foi quando a Brabham, como patrocinadora da equipe, trouxe o Raul Boesel e aproveitou que o Villeneuve tinha sido campeão. Eles aproveitaram o direito de usar o número 1, que era o slogan da Brahma na época, a cerveja número 1, e eles estamparam o número 1 até como jogada de marketing, trouxeram o Raul Boesel, e depois esse carro ele seguiu, esse patrocínio ele seguiu para a equipe Patrick na temporada seguinte, também com o Raul Boesel, uma pintura muito bonita da Brahma também, uma pintura histórica, né? Acho que muita gente nem lembra que a Brahma chegou a patrocinar equipes da Indy naquela época. A Indy tinha uma força muito grande aqui no Brasil, principalmente não só em termos de piloto, mas também em termos de marketing, com muitas empresas daqui do Brasil investindo na categoria. Tinha uma grade de transmissão muito forte do SBT, então foi um boom das empresas brasileiras que investiram lá. A gente pode lembrar, por exemplo, a Antena Santa Rita, que se não me engano chegou a patrocinar equipes da Indy, a Data Control, aquela escola de informática, tudo que patrocinou o carro do Roberto Moreno em algumas etapas em 96, se não me engano. Então foi uma época bem emblemática no Brasil, e pode-se dizer que com a marca da principal cervejaria do Brasil estampando um dos carros da Indy na época, o do Raul Boesel. Volto a falar sobre o Raul Boesel porque pouco antes de ele ter o patrocínio da Brahma, ele correu nas equipes Dick Simon e também na Ray Hall Hogan com o patrocínio da Duracell. E era uma combinação bem legal, porque era um amarelo meio ovo, um amarelo diferente, né? Junto com o preto, dava uma combinação muito legal daquele carro que ele usava naquelas temporadas de meados dos anos 1990. Uma pintura que para mim chamava muita atenção, gostava bastante dessa combinação, muito mais até do que o carro, por exemplo, do Bob Rahal, que era patrocinado pela cervejaria Miller e também pela Shell na época, mas o do Raul Boesel nas cores da Duracell me chamava muita atenção, gostava muito daquele layout, daquele conjunto todo. Eu acho que quando a gente fala dos carros da Indy, dos carros históricos da Indy na década de 90, não dá para excluir o layout da Marlboro, né, dos carros da Penske. É claro que era um layout que a gente já via muitas vezes na Fórmula 1 com a McLaren, era todo inspirado nas caixinhas de cigarro da Marlboro, e esse layout vigorou por muito tempo na Indy, praticamente até a proibição da veiculação das marcas de cigarro nos Estados Unidos e também no Canadá. Mas é um carro que marcou muita época, né, na Indy, com a Unser Jr., com a Emerson Fittipaldi e com o Paul Tracy também. Aí depois, mais pro fim da década, no começo dos anos 2000, com o Gil de Ferran e com Hélio Castro Neves, até acontecer essa proibição da veiculação das propagandas de cigarro na América do Norte. Então, assim, vigorou por muito tempo essa pintura da Penske, e não dá para deixar de fora dessa lista. E da mesma forma que a gente não pode se esquecer dos carros icônicos da Marlboro na Indy, também não dá para deixar fora dessa lista os carros que eram patrocinados pela Target, os carros da Ganassi, né? Carros também que marcaram época, com títulos também a partir ali de 1995, 96 e por aí em diante. Jimmy Vasser com Alessandro Zanardi, principalmente, foi uma época gloriosa daquele carro, aquele carro vermelho, né, com detalhes em amarelo e tudo. Depois com Juan Pablo Montoya para fechar aquele ciclo no fim da década,
um carro realmente marcante, com uma pintura icônica que até hoje a gente lembra com carinho, com muita saudade dessa época e também de grandes corridas que tiveram esse carro da Target como protagonista. Quando a gente fala de Indy dos anos 90, a gente não pode esquecer também da Newman Haas, a Newman Haas que tinha grandes carros, né? E tinha também belíssimas pinturas, né? Chegou uma época em que, principalmente quando o Christian Fittipaldi passou a defender a Newman Haas ali em 1996, dividindo a equipe com o Michael Andretti, o que aconteceu foi que a equipe passou a ter dois layouts diferentes. O carro preto, predominante preto, para o Michael Andretti, e o carro vermelho, que também com o patrocínio da Budweiser. O preto tinha o patrocínio da King Martin, principalmente, e o carro vermelho com o patrocínio da Bud para o Christian Fittipaldi. E os dois layouts, na verdade, eram muito bonitos, eram muito elegantes, destacavam bem na pista. Não tinha como deixar fora esse carro da Cool, Cigarros Cool, que patrocinava a equipe Green na época, com o Paul Tracy e o Dario Franchitti, já no fim dos anos 90. Um carro muito bonito, né, com a pintura branca, mas com muitos detalhes em verde, também em dourado. Uma combinação perfeita, assim, que ficava muito bonito de assistir. E principalmente esses carros ficavam muito mais bonitos de se ver naquela configuração de Super Speedway, com que parecia mesmo um caça, né? Com a asa pequena na frente, a asa também traseira também bastante baixa também, era só praticamente um filete de asa mesmo, e tornava aquela configuração e também esse layout do Cigarros Cool muito mais bonita também. Nessa lista a gente não pode deixar de mencionar os carros da Hollywood, né? Eu gosto, a Hollywood ela patrocinou principalmente o Maurício Gugelmin na PAC West por muito tempo, ali durante a década de 90, e a marca ela providenciou uma mudança ali no fim dos anos 90 para o começo dos anos 2000. Também marcou época por conta dos vários comerciais com o carro da Indy na época, mas eu gostava muito mais da primeira versão do layout, uma versão não com tantas cores como foi depois no fim dos anos 90, comecinho dos anos 2000. Gostava muito daquela pintura que ficou caracterizada nos carros do Maurício Gugelmin. Depois até fez parte daquele filme maravilhoso, né? Só que não, que é o Driven, que trouxe para as telas do cinema, assim, muitos dos bastidores da Indy naquela época. Era, claro, uma história romanceada, mas trouxe muitos dos carros da Indy e tal, trouxe toda uma história contada tendo a Indy como pano de fundo. E se vocês ainda não assistiram esse filme, vale a pena. É divertido, é meio bizarro às vezes, mas também divertido, e um filme que tem como carro protagonista o carro do Maurício Gugelmin, que no filme, né, esse piloto ele foi representado pelo Sylvester Stallone. Então vale a pena ver. Nessa lista, eu coloco patrocinado pela Tecate, cerveja Tecate, cervejaria mexicana, tendo o Adrián Fernández como piloto. É uma combinação também bem legal nas cores do México, principalmente o vermelho e o verde, o carro que o Fernandes usou quando ele pilotou na Gales e também quando ele pilotou na equipe Tasman com o André Ribeiro, mas o André Ribeiro usava um layout diferente do Fernandes, que teve a Tecate como sua principal patrocinadora durante anos na Indy. Eu gostava muito dessa pintura também, uma pintura muito bonita, também fazia muita diferença na tela, né? Ficava muito legal de se assistir na tela, gostava demais. Então essa também faz parte da minha lista das grandes pinturas da Indy dos anos 90. Por fim, a minha lista ela completa com aquele carro que, na minha visão, era o mais bonito da Indy na década de 90, que era o carro patrocinado pela Players, né? Cigarro Players. No meio ali da década teve o Jacques Villeneuve como seu grande protagonista,
na época na equipe Forsythe Green. E depois da saída do Villeneuve, aí houve a cisão, né? A divisão entre a equipe Forsythe e a equipe Green. A equipe Forsythe acabou ficando com o patrocínio da Players, e aí eles promoveram o Greg Moore, para mim um dos grandes pilotos daquela geração, que teve a chance de ser o grande piloto da época com aquele carro 99 da Players, até o acidente fatal dele lá em Fontana no fim da temporada 99. Mas era um grande piloto a bordo de um grande carro, empurrado pelo motor Mercedes e com um layout maravilhoso, que sem dúvida para mim um dos mais bonitos ali daquele tempo, e talvez, por que não, de todos os tempos da história. Queria que vocês aqui colocassem na lista quais são os carros mais icônicos da Indy para vocês, quais as pinturas mais icônicas da Indy para vocês. É sempre legal a gente voltar um pouquinho no tempo e falar um pouquinho sobre a história, né? E se divertir um pouquinho. Essas listas sempre rendem bastante. Com certeza algum carro aqui eu posso ter esquecido e vocês aí vão lembrar comigo, então é sempre legal esse bate-papo. Continue se cuidando, quem puder fique em casa, evite aglomerações, é uma fase muito difícil que nós todos estamos passando, mas vamos passar por isso juntos, vamos vencer. Valeu demais, gente, tamo junto, obrigado aí a todos pela audiência, conte comigo sempre, saudações!